este exercício lenga-lenga, trango-mango, a construção de uma história e de um objeto gráfico baseados num tema popular e sua interpretação musical, caso de estudo no ensino de design gráfico, é um trabalho, um artigo que resulta de trabalho desenvolvido em aula. Isto foi um projeto desenvolvido em aula. É preciso contextualizar que estamos a falar de um projeto desenvolvido no primeiro semestre do primeiro ano de uma licenciatura em design gráfico, cujas cadeiras ainda, as noções, as outras disciplinas são disciplinas de geometria, desenho, fotografia. Não existe praticamente, agora já foi corrigido, não é? Pronto, mas no novo plano. Mas nesta altura, a altura do desenvolvimento deste projeto, não haviam ainda as ferramentas digitais, e, portanto, os alunos partem todos do zero a esse nível, ou é suposto que partam do zero. Portanto, aqui é um projeto conceptual, é um projeto de raciocínio, é um projeto de reflexão sobre a metodologia projetual e um projeto também de reflexão de noções básicas do design gráfico e do projeto de design gráfico. E é neste contexto que temos que interpretar o trabalho. O objetivo era a resolução de um projeto de aula cujo objetivo foi de promover o raciocínio projetual e familiarizar os alunos nas matérias e ferramentas fundamentais da atividade de design gráfico aplicadas no contexto do projeto e também as possibilidades de articulação dos materiais e tecnologias enquanto também suportes de comunicação. Qual era o desafio? O desafio era, tendo como ponto de partida um tema musical que partia de um texto tradicional, os alunos, um tema musical interpretado pelos Gaiteiros de Lisboa, com base numa lenga-lenga de base popular, os alunos criarem uma proposta de objeto gráfico a partir da manipulação gráfica das narrativas textuais e musicais deste tema. Tentar refletir sobre as diferentes narrativas e os diferentes ritmos que existiam e tentar materializar isso em algo. Procurava-se assim entender a letra, a palavra, a melodia, as interpretações oral e instrumental na sua configuração gráfica, tipografia, desenho, cor, fotografia, materiais, tecnologias, sensações e por aí fora. O tema em estudo, ou o tema, o mote, aquilo que era a matéria a partir da qual eles tinham que refletir, analisar e criar as suas interpretações próprias, era o tema Trango-Mango, pelos Gaiteiros de Lisboa, e é um tema que saiu no disco de Bocas do Inferno de 1997. Não sei se queres... Peço desculpa que isto é importante. Já está o som. Põe mais para cima. Não. Letra. Vou colocar a letra, não sei se conseguem ver, que é para perceberem também a oralidade, não é? É uma lenga-lenga, como uma base no tema instrumentos populares, acústicos. Vou passar só um bocadinho para perceberem o ritmo da música. Oi? Mais um bocadinho. Está muito alto. Só mais um bocadinho, deixa eu ouvir o ritmo todo. Pronto, acho que podes. Depois retoma outra vez a música. Só para... Peço desculpa, porque eu não consegui incorporar no PDF o tema, então tem que ser assim. Pronto, portanto, da base daquilo que é o texto, do conteúdo textual, da narrativa, da história popular, com base naquilo que são os trângulo-mangos e aquela questão das trava-línguas também, não é? Com base naquilo que são os instrumentos utilizados, com base naquilo que é a identidade do próprio grupo, eles tinham que tentar encontrar uma solução que contasse esta história, recorrendo a uma metodologia adequada, que eles próprios procuraram, não foi imposta nenhuma neste primeiro momento, foi um momento de reflexão, portanto um momento, vamos assim dizer, virgem,
não é? Mas tentar transmitir isto tudo em algo. E, portanto, com base na língua, que viram que há aqui alguma potencialidade em termos de tratamento de texto, em termos de experimentalismo tipográfico por aí fora, cada grupo foi procurar soluções. Aqui eu mostrei alguns exemplos, vários, levei alguns exemplos para a aula, eu vou só escolhi 3 ou 4 por razões diversas. Num primeiro momento fui ao básico, porque também falámos na metodologia e na altura falamos sobre o Monário, e a metodologia projetual do Monário, a introdução, não é? O básico do básico. E eu fui buscar alguns exemplos do Monário, exatamente pela questão do material, do suporte e da comunicação com materiais, com suportes, com interação. E, portanto, mostrei-lhes alguns exemplos, felizmente tem um ou outro original, outras coisas através de pesquisas. Os pré-livros, que são os livros que foram feitos para crianças e que têm um formato adequado à mão da criança, e que tem uma narrativa específica de cores, de sinais, em que as próprias crianças constroem e interpretam a sua história da forma que entenderem. Temos o livro elegível, que é um livro, mais uma vez, exploramos os materiais, exploramos as texturas, exploramos as sensações cromáticas, e cada criança interpreta também da forma que entender. O objetivo é que é estimular e transmitir uma sensação. Depois também mostrei-lhes este exemplo do Nabela Notebuia, em que já temos um trabalho mais de ilustração, já temos um trabalho também que direciona o leitor num caminho, mas é interessante aqui a articulação entre a ilustração e, mais uma vez, os cortantes, os materiais, os papéis, os formatos, os acabamentos e por aí fora. Mostrei-lhes também alguns exemplos do Planeta Tangerina, aqui mais já direcionados às questões do trava-línguas e das linha-línguas. Temos aqui 2 tipos que são, um mais de articulação tipográfica, do tratamento do texto e a ilustração a partir do texto, e outro mais de ilustração. Tenho aqui estes 2 exemplos, um da autoria de Dulce Gonçalves e Madalena Matoso, e depois a outra de Manuela Castro e da ilustradora Yara Kono. Mostrei-lhes mais exemplos, como é óbvio, trouxe aqui aqueles principais, entre articulação de suportes, de materiais, articulação de trabalho tipográfico e depois a ilustração também. Em termos de metodologia de trabalho, o que foi feito foi desenvolvido em contexto de aula, por grupos de 2 alunos, com momentos de trabalho autónomo do grupo, com momentos de acompanhamento dos docentes, e depois, no final de cada fase, havia uma reunião e uma apresentação em aula dos resultados de cada fase. As fases de desenvolvimento do projeto foram uma primeira fase de pesquisa, uma primeira fase de contextualização do tema, e esta contextualização poderia ser aquela que eles entendessem, ou poderia ser a contextualização que eles achassem pertinente. Portanto, eu deixei-os explorar, era como eu dizia, era como uma questão do mergulho, não é? Há alunos que mergulham, há mergulhadores que só mergulham a 10 metros, há mergulhadores que mergulham mais profundo, e quanto mais profundo mergulhamos, mais pesquisamos e mais conhecimentos. E, portanto, depende de cada grupo, dependia a ambição e, por outro lado, a motivação para tentar encontrar soluções. Portanto, tínhamos aqui várias questões. O formato, o suporte, a estética, a estratégia de comunicação, a utilização da tipografia, a ilustração, a cor e por aí fora. Portanto, houve um momento de pesquisa sobre o tema em si, de interpretação, a interpretação musical, a interpretação textual, depois também das possibilidades de suportes, e também um momento de, nós chamamos o mood board, ou seja, um momento em que pomos numa folha todas aquelas referências que são importantes para o avançar do nosso projeto. Seguidamente, houve um momento de reunião, cada grupo apresentou aquela estratégia que queria adotar, resultado da pesquisa e análise que fizeram, e depois, seguidamente, houve a questão do desenvolvimento das ideias e da exploração das possibilidades que existiam no sentido de potenciar a criatividade. Existiram pré-momentos ou momentos espontâneos em aula em que nos juntávamos todos e discutíamos e interpretávamos os objetos, em que foram feitas sugestões em termos de técnicas, de materiais a utilizar. Como podem ver, houve alguns alunos que estariam mais à vontade com o ambiente digital, mas que obrigatoriamente tiveram que partir de um momento de desenho e de planeamento do seu
projeto, peço desculpa. A maior parte dos alunos sentia-se mais à vontade com a questão do desenho, analógico, por assim dizer, e pela experimentação de técnicas de desenho e de materiais, e, portanto, cada grupo definiu qual era a sua estratégia e o seu conceito. No fim, foram feitos alguns protótipos, alguns testes e, seguidamente, uma apresentação final em aula, em que foram apresentados os resultados e a discussão em turma desses mesmos resultados. Os resultados, alguns mais elegíveis do que outros, alguns podemos considerar um pouco mais artísticos ou conceptuais do que outros, mas foram variadíssimos. Curiosamente, a maior parte dos resultados, temos alguns exemplos, eu tenho a panóplia de imagens porque foram realmente muitos projetos e, portanto, aqui não há tempo para estar a falar sobre todos, mas tentei reunir e pôr as imagens em conjunto exatamente para terem uma visão do global. A maior parte dos alunos procuraram soluções que tinham a ver com a interatividade com o leitor. Procuraram objetos que interagissem com o leitor. A maior parte dos alunos procuraram jogos, se calhar pela influência do Munari, não sei, mas procuraram criar jogos com o leitor ou com o receptor desta mensagem e que, portanto, desafiavam as pessoas a, de alguma forma, percorrer um caminho para chegar ao fim da lenga-lenga. Cada lenga-lenga ou cada número tinha uma parte da narrativa e, portanto, tínhamos que percorrer aquela sequência toda, que faz parte das lenga-lengas também, e só no fim é que teríamos o terminar do jogo ou o terminar da peça. Existiram, por exemplo em cima, livros com pop-ups e com trabalho tipográfico, caligráfico, essencialmente caligráfico. Existia, por exemplo, uma coleção de garrafinhas, já que a história fala nas freiras e que foram bebendo e no fim acabaram todas com uma grande borracheira, eles acabaram por agarrar e então cada garrafinha com uma forma específica tinha uma das quadras ou uma das partes e, portanto, a ideia até era convidar, se fosse num contexto real, o leitor a ir bebendo, provando cada uma das garrafinhas para depois poder experienciar aquilo que as freiras realmente experienciaram. Isto era o conceito deles. Havia a caixa de fósforos, ou seja, colecionar caixas de fósforos que tinham os personagens que contavam o que se acontecia naquela quadra. Houve também experiência de materiais e de sobreposição, desdobráveis, com ilustração a contar a história. Existiam calendários também. Depois existe, por exemplo, naquela imagem que tem o 7, uma coleção de postais em que os alunos utilizaram diferentes técnicas de produção, desde carimbos, escrever à máquina, escrita em braille, sobreposição de imagens, impressão, tratamento digital e por aí fora. Houve um candeeiro, que é aquela forma laranja que estão a ver ali. Também no próprio candeeiro estava escrita a história, portanto já tínhamos um objeto que poderia estar em casa e ao deitar podíamos sempre ver a história. Jogos de peões, como as três freiras, onde é que elas estão? Estão ali embaixo e tem ali uma casinha, que era o tabuleiro, em que tínhamos que ir percorrendo o jogo para ir lendo, cada uma das fases também. Depois houve alguns suportes mais artísticos, como aquele tríptico que está ali. Houve jogos baseados em jogos tradicionais, os sempre em pés, e cada um deles tinha uma parte da história. Alguns mais legíveis, outros menos legíveis, alguns melhor resolvidos em termos de funcionalidade. O objetivo era conseguir tentar contar a história, não é? E dentro daquele contexto que era a música e do contexto tradicional. Mais jogos de pistas, de recolher cartas. Depois houve os livros, o formato livro, com trabalho tipográfico, se calhar mais influenciado pelas outras autoras do Planeta Tangerina, mais influenciados na manipulação tipográfica, na ilustração, também alunos com mais à vontade em termos digitais. Houve um candeeiro que se fechava, que é esta imagem que estão a ver, e portanto íamos abrindo e percorrendo, abrindo o candeeiro e íamos em cada um dos abajures lendo a história e depois tínhamos aquele objeto que era lindíssimo. Não fiquei com ele porque as alunas queriam mesmo e pronto, eu não podia e tentei registrar o melhor possível. Depois tínhamos também jogos de sequências, de caixinhas que se iam tirando e que se ia também contando a história. Portanto, basicamente, existe também este exemplo, que é um exemplo
que eu quase poderia considerar uma espécie de livro de artista, não é? Embora havia também também contávamos a história, há uma exploração muito grande em termos de técnicas, em termos de materiais utilizados, em termos da própria plasticidade aplicada. Aqui temos uma página também aqui em cima, não se vê muito bem, temos uma página também em braille, portanto, e no fim, isto era um teatro, estão a ver ali a peça fechada, era entregue às pessoas como uma espécie de teatro em que as pessoas podiam ir pondo cada uma das placas, cada uma das quadras, e depois o livro de apoio, e pronto, essencialmente foram estes os resultados. É curioso quando não formatamos os alunos de forma alguma sobre os caminhos a percorrer e os deixamos sozinhos, com orientação, obviamente, não é? Mas os deixamos explorar aquilo que pode ser a comunicação e aquilo que pode ser também o design, para mim, não é? E é aqui exatamente aqui o contexto, o objeto. O objetivo era resolver esta questão, percorrendo as ferramentas necessárias, procurando as soluções adequadas. Os alunos, na realidade, conseguiram, na maioria, apresentar algo bastante interessante. Poderia ser um objeto, poderia não ser, poderia ser um jogo, poderia ser um livro, poderia ser aquilo que nós quiséssemos e aquilo que nós deixássemos que eles nos transmitissem. Portanto, só para acabar, isto era um projeto conceptual, portanto, introdutório, sobre a reflexão, como é que poderemos comunicar, articulando um método correto de trabalho, obviamente, e também tudo aquilo que temos disponível para as ferramentas, os materiais e por aí fora, para transmitir esta história. E pronto, agradeço este bocadinho. Não posso mostrar os trabalhos todos, não posso, tentei, depois o artigo tem mais exemplos.